Oi gente, tudo bom? Eu sou Maíla Rolim do blog Era Uma Vez e hoje eu vim falar sobre um livro que li e gostei muito. O nome desse livro é Los Viajes de Clovis d'Ardentor, de Júlio Verne. O título desse livro em português é apenas Clovis d'Ardentor, certo? Antes de falar qualquer coisa sobre esse livro, queria dizer que é um livro que vale muito a pena, gente. Porque quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei pensando que eu gastei muito bem as horas que passei lendo ele. Porque é o tipo de livro que você pega e ele te prende do começo ao final. Assim, te faz dar boas gargalhadas, certo? E quando eu soltava esse livro e ia fazer outra coisa, eu me pegava rindo, lembrando do que eu tinha lido, certo? Então valeu muito a pena. Nunca tinha lido nada do autor. Sei que também não é um dos livros mais famosos dele, né, mais conhecido. Mas creio que foi uma boa forma de começar, certo? Pelo menos foi uma experiência muito boa. Então, esse livro conta a história de Clovis d'Ardentor, um homem de 45 anos, de origem humilde, que enriqueceu trabalhando no pesado, né, trabalhando duro. E que mesmo agora sendo bilionário, ele não tem os modos, né, que se espera para as pessoas de sua classe social. Isso incomoda muito a seu criado Patrício. Patrício, por sua vez, é um inglês muito bem educado, né? Que, apesar de não ter dinheiro, ele sabe se portar muito bem em toda e qualquer ocasião. E é contra as atitudes, né, rudes do patrão e sem etiquetas, né? E deixa sua opinião bem clara a respeito disso, né? O que faz com que d'Ardentor se zangue com ele e o mande várias vezes ao diabo durante a história. Mesmo com você percebendo essas desavenças, né, mesmo tendo essas desavenças entre os dois, você percebe uma relação muito forte, né, uma relação de confiança muito forte entre os dois. Um só confia no outro, certo? Então, toda a história se passa em questão de meses, quando uns amigos de Clovis d'Ardentor, o casal Desirandelli, lembrando que esse nome é em francês, né? Eu não sei falar francês, então eu estou aportuguesando. E esse casal, né, convida d'Ardentor para viajar com eles até Oran, para ajudar seu filho Agathocles a conquistar uma senhorita que vive em Oran, né? Essa senhorita já é noiva de Agathocles desde quando eles eram crianças, mas eles não se viram desde que o casamento foi arranjado. E seria mais conveniente, né, que se casassem já, se não se gostando, pelo menos se conhecendo. Então, a missão de d'Ardentor é fazer com que Agathocles conquiste a senhorita Luísa de Alissane, né, que é sua noiva que vive em Oran. Então, eles partem de Sète, na França, onde eles moram, até Oran, né, de barco, o Argelês. E o Argelês cruza o Mediterrâneo, fazendo uma única parada em Baleares, Espanha. Durante o percurso no Argelês, d'Ardentor conhece dois primos parisienses, que são Juan Taconat e Marcel Lornans. Os dois estão indo a Oran com o intuito de se alistarem no 7º Batalhão de Caçadores de África, ou seja, vão se tornar militares. Os dois são órfãos, né? Eles eram criados apenas pelas mães, que eram duas irmãs viúvas, e elas morreram em questão de meses, assim, de diferença, né, da data da morte de uma e da outra, e deixou os dois, né, com pouco dinheiro e sem nenhum objetivo de vida. Então eles decidiram se alistar porque, sendo militar, eles pelo menos teriam uma garantia, uma certa garantia, mesmo que pequena, teria uma garantia de vida, né? Então, nós leitores conhecemos, antes de qualquer outro personagem, nós conhecemos Juan Taconat e Marcel Lornans, certo? A gente os conhece um pouco antes da partida do Argelês, né, de Sète, e vem conhecer o casal Desirandelli e Agathocles na partida, já na partida em si do Argelês. Já Clovis d'Ardentor a gente só conhece um capítulo depois, já que ele perde o barco, né, a partida do barco, e alcança o Argelês quando este já está quase em alto mar, fazendo o capitão Bugarati, né, que é o capitão do Argelês, parar o barco para esperar d'Ardentor, que vem em uma embarcação menor com seu criado Patrício.
Daí a gente já fica meio que conhecendo um pouco mais de Dardentor, porque sua primeira aparição já é essa. Se atrasa para a partida do barco, né? E todo mundo fica, o casal da Zirandelli fica pedindo para o capitão esperar um pouco mais, o capitão não espera, vai embora e todo mundo fica, quem é Dardentor, né? O tão falado Clovis Dardentor. E quando ele aparece, você vê que ele é uma pessoa que não tá nem aí para o que os outros pensam a respeito dele, né? Eu sou assim e quem quiser me aceitar, me aceite. E não faz nada que os outros fazem, né? Não tá nem aí, faz o que ele vem na cabeça e acabou essa história. Então, durante o jantar no Argelês, né, depois que Dardentor sobe ao barco e faz de conta que nada está acontecendo, pergunta simplesmente ao capitão que hora é o jantar. Então, durante esse jantar, é quando Dardentor conhece Juan, Taconá e Marcel Lornans, né? E ele, por ser muito falante, né, por falar o que lhe vem na cabeça, confessa aos primos parisienses que é muito rico, mas morrendo ele não tem para quem deixar sua herança, já que ele não tem filhos, não tem esposa, não tem parente de grau nenhum. E confessa também que pretende adotar um filho maior de idade, para que morrendo ele, o que ele acha difícil que seja tão cedo, né, que ele venha morrer tão cedo, porque tem uma saúde invejável, mas que morrendo ele tenha para quem deixar sua herança e não deixe para o governo, né, para o Estado. E Marcel Lornans, que conhece um pouco das leis, começa a explicar o que é preciso para adotar um filho maior de idade, né, e explica a Dardentor que para que ele possa adotar um filho maior de idade, é preciso ele ter cuidado da educação desta pessoa, né, quando ela ainda era menor de idade. O que deixa Dardentor impossibilitado de adotar um filho maior de idade, porque ele nunca cuidou da educação de ninguém até então. Então, Marcel Lornans vendo Dardentor aperreado, né, com isso, explica que tem um artigo, né, existe um artigo no Código Civil, o artigo 345, que vai ser muito falado durante o resto da história. E esse artigo é uma brecha, né, assim, que ele diz que é possível sim alguém adotar um filho maior de idade sem ter cuidado da educação deste quando menor, desde que o adotado salve ao adotante de um possível perigo, né, de um perigo na água, de um perigo no fogo, de um ataque qualquer. Então, assim, seria possível adotar um filho maior de idade, mesmo que não tivesse cuidado da educação dele antes. Ao explicar, né, o artigo 345 a Dardentor, Marcel Lornans acaba que cria ideias na cabeça do seu primo Juan Taconá, né, que tem a brilhante ideia de salvar Dardentor de algum possível perigo que possa ocorrer no trajeto do Argelês, e ser ele, né, ou então deixar que seu primo Marcel salvasse Dardentor, e um dos dois sendo filho adotivo de Dardentor estariam com a vida ganha, né, não precisariam mais ser militares, e teriam um futuro brilhante pela frente, né, um futuro garantido. Então, a partir daí, a narrativa segue contando de forma bem engraçada as tentativas, né, fracassadas de Juan Taconá salvar Clovis Dardentor de um possível perigo. Marcel Lornans embarca na ideia do primo, mas ele não está muito preocupado com isso não, certo? Ele fica mais meio que olhando e tirando onda, né, com a cara do seu primo, que não consegue nunca salvar Dardentor. Chegando a Oran, alguns acontecimentos incrementam a história, porque é lá que a gente conhece Luísa de Alissane, né, a noiva de Agatócles. E Luísa é uma senhorita rica, inteligente, bonita, engraçada, atraente e que chama a atenção onde ela chega, né? Totalmente o contrário de Agatócles, que é um completo idiota. Não existe outra forma de descrever Agatócles. O próprio narrador diz que ele é uma besta, que ele é um idiota. Tem um certo ponto que o pai dele pergunta: o que você pensa sobre isso, Agatócles? Né? O que ele pensa sobre determinado acontecimento? E o narrador responde: e Agatócles não pensava nada pelo simples fato de não saber pensar. Então, né, a gente vê que a missão de Dardentor vai se tornando cada vez mais impossível, né, com o passar do tempo. Porque Agatócles não faz nada para conquistar Luísa, né, e Luísa, sendo como é, não vai olhar para Agatócles nunca, né. Ela
rejeita, repugna ele. E como ela é uma senhorita encantadora, ela acaba encantando Marcel Lornand, né, desde o primeiro momento que ele pôs os olhos em cima dela. E como Agathocles não desperta nenhum outro sentimento a não ser repulsa, né, em Luísa, ela acaba olhando para Marcel também, né? Então daí a gente tem os dois problemas, né, da história. Juan Taconá conseguir salvar Dardentor de algum perigo e tornar-se seu filho adotivo. 2. Marcel apaixonado por Luísa, né, que é uma senhorita rica, comprometida, e ele pobre. Ou seja, o amor impossível entre os dois, né, o amor proibido entre os dois. E esses são os dois problemas da história que vão aumentar, né, com à medida que a história vai passando, e vão se resolver a maneira Clovis Dardentor, né? E a história toda se deslancha quando Dardentor tem a ideia de levar a família, né, de Luísa e a família de Agathocles em uma viagem em caravana, né, por algumas cidades de Argélia. Essa viagem dura 15 dias e é feita de trem, parte de carruagem, e eles vão parando em determinadas cidades para conhecer cada cidade, né? E essa viagem tem o objetivo de fazer Agathocles se mostrar mais prestativo, né, e se aproximar mais de Luísa. Então, não vou contar mais nada, porque a partir daí o que eu contar vai ser spoiler, né? Mas o que me prendeu muito no livro, apesar da história ser muito boa, foi a forma como ela é escrita, né? Porque tem muita descrição na história, tem poucos diálogos, mais descrição, o que às vezes torna cansativo, né? Os leitores hoje em dia gostam de livros que tenham mais diálogos. Mas não, esse livro, apesar de ter muita descrição, já que o narrador descreve desde quando eles saem de Sete, ele começa a descrever Sete, né? Às vezes a descrição vem na fala dos personagens, né? A descrição dos lugares vem na fala dos personagens também. Então, mesmo tendo muita descrição, né, que ele descreve de Sete, a viagem na Argelês, quando eles param em Baleares, quando eles chegam a Oran, a viagem que eles fazem em caravana, né? Ele descreve muito o lugar onde eles estão, muitos personagens, mas ele descreve de uma forma engraçada, o que não deixa cansativo, certo? Então, não sei se esse tom engraçado do narrador e também se essa característica de descrever muito é característica de Júlio Verne, mas foi algo que me prendeu bastante, né, como leitora. Por quê? Porque eu me sentia realmente viajando com Clovis Dardentor e os outros personagens, né? Mas não era aquela forma cansativa, né, de você ler muita descrição. Não, porque era de forma engraçada, que fazia você querer ler mais, certo? Então é isso, gente. Foi o que eu achei de Los Viajes de Clovis Dardentor. Eu gostei muito do livro, pretendo ler outras coisas de Júlio Verne. E se você gostou do vídeo, né, dê um gostei aí. Se você já leu esse livro ou alguma outra coisa do autor e quiser comentar, né, se achou parecido as características que eu falei aqui, quiser comentar, deixe os comentários aqui embaixo, certo? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para que possam ver outros vídeos e compartilhem com seus colegas para que possam divulgar, né, os meus vídeos. É isso, gente, espero que tenham gostado. Beijo e até a próxima!